me lembra que eu ainda não contei pra vocês que eu noivei. Sim, eu estou noiva. Gente, eu tô muito feliz. Eu acho que esse é um dos vídeos mais especiais que eu vou trazer aqui pro canal. Eu e o Gui, a gente tá junto há mais de 3 anos e ele conseguiu me surpreender. Foi de um jeito muito divertido, muito engraçado e eu vou contar tudo pra vocês. Eu sou uma pessoa que gosta muito de tirar foto e gravar vídeo. E não é à toa que eu tenho até um canal no YouTube, então eu tô sempre alimentando aqui com vídeo e short. E por conta disso, eu quase descobri tudo. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, dia 30 de março eu postei um short. E normalmente quando eu tô perto dos meus pais ou dele, eu sempre pego o celular deles pra mostrar e já pra curtir o short, pra ajudar na divulgação. E nesse dia eu fui fazer exatamente isso. Eu entrei no escritório, ele tava estudando, fazendo as coisinhas dele, e eu fui pegar o celular. No que eu fui pegar, ele puxou. E ele nunca fez isso antes. Eu fiquei olhando com uma cara tipo, o que você tá fazendo? O que você tá me escondendo? Aí ele me olhou meio assim, falou, o que você quer com o meu celular? Aí eu falei, eu quero curtir o short, por que eu não posso pegar o seu celular? Aí ele me olhou, pensou e falou, eu tô te fazendo uma surpresa. Detalhe que ele tinha me frisado que quando ele fosse me pedir em casamento, ele jamais iria falar que ele está fazendo uma surpresa. Então, o pouco que passou na minha cabeça que podia ser uma coisa dessa saiu também, porque ele já tinha me deixado claro que ele não faria isso. Eu fiquei olhando pra ele e falei, surpresa do quê? Porque não é meu aniversário, não tem nenhuma data comemorativa, surpresa por quê? Aí ele me olhou, deu risada e falou, eu não posso te dar um presente? Precisa de uma data específica pra te dar um presente? Fiquei pensando ali, falei, não, imagina, nem se apega com isso, claro, sem problema, pode fazer a surpresa. Depois que ele me falou que tinha uma surpresa, a minha cabeça começou a ferver de coisas que poderiam ser, então eu comecei a fazer 1 milhão de perguntas, e aí ele ficou me olhando com uma cara assim, tipo, se é surpresa eu não vou te falar, não adianta você ficar me perguntando. Mas mesmo assim, as perguntas continuaram saindo, então ele falou pra mim que ele ia me dar só algumas dicas. A primeira coisa que ele falou foi: não crie expectativa, é pra ser uma coisa simples, então não vai muito longe. Ele também frisou que era algo que eu iria poder usar pro meu canal no YouTube, então eu já tava bem animada e a minha cabeça tava tipo: será que é uma câmera? Será que é um tripé? Porque o meu tripé quebrou. Será que é um godê? A minha cabeça começou a viajar. Eu fui longe pensando nisso. E aí, enfim, eu continuei falando, falando assim, isso é aquilo. E ele tava travado assim. Não vou te falar. É surpresa. A segunda dica e coisa que ele me falou é que a surpresa tinha data, porque a surpresa estava chegando. E aí ele falou que como eu tinha descoberto que ele iria fazer uma surpresa, ele ia me avisar que no dia que a surpresa chegasse, ele iria querer gravar minha reação. Então ele pediu para que eu não mexesse no celular, eu não ficasse olhando, porque ele queria que a minha reação fosse sincera. E eu achei isso super legal, porque eu fiquei pensando assim, nossa, se ele me der alguma coisa legal pro YouTube, sei lá, uma câmera, eu vou ficar super feliz, eu vou pular. E eu achei super legal da parte dele de já querer gravar e deixar registrado pra eu poder usar no YouTube também. Então, assim, conseguiu acessar, entendeu? Eu fiquei mais tranquila e eu parei de ficar enchendo ele de perguntas. E eu nunca toquei no celular dele depois disso. Porque, né, enfim, se a pessoa tá realmente se dedicando pra fazer alguma coisa pra você, você tem que deixar que as coisas aconteçam. Os dias foram passando, a minha ansiedade continuava ali. E aí ele comentou que não seria na terça, seria na quarta-feira. Por conta do atraso da entrega, eu comecei a fazer mais umas perguntas pra ele, do que era, como é que ia ser e tal. E ele falou pra mim que ele não ia falar mais nada além do que ele tinha falado. E ele só comentou que ele ia deixar montado. Então eu ia chegar em casa, ia estar ali na sala e ele ia filmar minha reação. Então eu já tinha planejado alguma forma visual dentro da minha cabeça, de fato, como isso ia acontecer, e eu tava super animada. Só que calhou de que eu tinha médico na quarta-feira. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, eu só queria ir pra casa pra ver a tal da surpresa. Saí do trabalho, fui pro médico pra depois vir pra casa, já tinha passado das 7 da noite, e eu tava muito ansiosa. Foi muito engraçado, porque eu fui falando, né, saí do trabalho, cheguei no médico, saí do médico, cheguei no prédio. E aí eu fui avisando, falei, ó, tô subindo. Quando abriu a porta do elevador, eu vi que ele tava parado do lado de fora. Eu já estranhei porque eu fiquei olhando e falei, ué,
Eu já cheguei, já fui contando como que foi do trabalho, porque eu fui no médico, porque isso, porque aquilo, enfim, já fui contando tudo. E ele ficou paradinho, assim, só mexendo a cabeça, me olhando. E quando eu terminei de falar, ele já foi pegando as coisas que estavam comigo e me explicou como que ia funcionar. Ele falou que o presente já estava montado na sala e que eu ia entrar de olhos fechados pra ele ajeitar as coisas pra filmar e pegar a minha reação. Ele comentou, ó, eu não tenho nada pra fechar seu olho, então coloca as duas mãos no rosto e, por favor, não olha nada. E é óbvio que eu não ia estragar a surpresa, então eu fiz exatamente o que ele falou, eu coloquei as duas mãos no rosto e eu acho que eu pressionei tanto essa parte no nariz que eu não tava nem conseguindo respirar direito. Ele ficou com as minhas coisas, largou num canto e ele foi me posicionando. E eu tava tipo, ai meu Deus, vai bater, vai bater. Quando você tá de olho fechado, parece que tudo fica mais próximo, parece que você vai bater o tempo inteiro, dá uma certa aflição. Ele só me posicionou e falou pra eu esperar um pouquinho. Aí ele falou, gravando, pode abrir os olhos. E o pedido aconteceu. Tranquilo. Gravando. Ai, tô com medo. Quer casar comigo? Sim. Amor, você tá falando sério? Pra você editar, não sei se vai ser diferente. Olha o gato, detalhe do gato. Ele tá pedindo pra ocasião. Mentira! Ah, que lindo! Ai, que lindo! Se vocês verem a minha reação, ela foi muito engraçada. Porque eu abri o olho, ele me pediu, eu fiquei muito chocada, super feliz. Aí eu olhei pro lado e vi que tava tudo decorado. Aí eu lembrei de responder. E eu ainda tava tão chocada que fiquei olhando e falei, gente, isso é verdade? E aí sim que eu fui abraçar ele, enfim, que parece que começou a cair a ficha de que aquilo realmente estava acontecendo. Gente, tudo foi preparado com tanto carinho. Ele colocou esses balões, que agora eles já estão murchinhos, tem quase um mês que tudo isso aconteceu. E colocou várias fotos nossas impressas, pétalas de rosa. E ele pediu pra Alexa tocar Perfect, do Ed Sheeran, logo depois de me pedir. A gente ainda não tinha uma música, mas eu acho que depois desse momento, essa com certeza é a nossa. Tô muito feliz, eu nem tava imaginando que tudo isso ia acontecer. E vai vir uma nova fase aqui no canal, eu vou trazer alguns conteúdos desses pra vocês. É óbvio que os conteúdos de vídeo, de arte, desenho, enfim, vão continuar. Eu estou super animada e é um mundo novo. Tô começando a explorar ele agora. Enfim, eu queria compartilhar com vocês, eu queria poder lembrar de tudo isso também. E é isso, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo, gente. Um beijo e tchau!